É isso aí, pessoal. Mais um programa aqui do Papo de Inox, Mesa Mulher. Nada melhor do que recebermos uma mulher nesta mesa para falar com propriedade sobre o aço inox. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. E no último programa nós recebemos um cara que é expert em aço inox, mas também em liderança e gestão de pessoas, Newton Guimarães. E foi um bate-papo incrível que, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, não é não, Douglas? Claro, um grande abraço a todos da Aço Cearense, que tenho certeza que tem acompanhado, inclusive tem nos apoiado com patrocínio. E claro, o episódio foi algo sensacional. Você que é líder, porque antes de existir Aço Inox, existem pessoas capacitadas, potencializadas, que fazem com que o aço inox se torne real para os nossos dias, né? E nós batemos um papo que foi, posso dizer, marcou a minha trajetória e a minha vida, né? E eu posso dizer que eu aprendi que ser líder pode sim ser desenvolvido, porém você tem que ser vocacionado. Líder nasce líder ou ele se desenvolve? Olha, nós respondemos através desse episódio com Nilton Guimarães. Um grande abraço a todos e peço a vocês que acompanhem do início até o final, não somente este, mas também o que já passou, que eu tenho certeza que vai ser algo transformador para a tua vida. Falamos sobre liderança. É isso aí, e realmente tá muito bom, viu, pessoal? É uma recomendação. A gente tá querendo lá na Proginox, na empresa, fazer um treinamento com o time, com o podcast, porque o negócio ficou bem bacana, não é, Douglas? Ficou. Mas antes de nós apresentarmos quem aqui está conosco, eu gostaria de agradecer aqui a todos os nossos apoiadores, né, que fazem do Papo de Inox ser uma realidade aí, que Claro. alcança milhares de pessoas com os nossos conteúdos, né? E cada vez mais em um pujante crescimento, né? Detalhe, hein? 20 mil inscritos no nosso canal. Estamos Exatamente. marcando aí o nosso segmento, trazendo um conteúdo relevante. E, claro, nós somos gratos a todos os apoiadores e patrocinadores, que começa desde o seu início até o seu final. Quando chega, o material é tão precioso que nada se perde. Volta. A Lumap é uma delas que nos apoia. Então, nós temos aqui o aproveitamento total de toda a parte de aço inox. É isso aí. Então, um abraço aí para Aperan, Sabrafer, Inox do Brasil, Inoxpar, Aço Cearense, novidade aqui na nossa mesa, Lumap, K-Railing, Fotoanalítica e, claro, o apoio da Abinox, a nossa associação aí que nos representa aqui no Brasil, a Associação do Aço Inox aqui no Brasil. Mas chega de conversa, não é bem uma conversa, mas chega de conversa e vamos ao que nos interessa. Hoje o assunto vai ser um assunto que é novidade aqui no nosso canal. É uma mulher quem vai falar e o assunto é novo e pouco conhecido. Não vou dizer nem que é pouco conhecido, mas pouco falado Pouco no difundido, nosso né? nicho, Uhum. né, de aço inox, que é a respeito de arame. Arame em aço inox. Como assim? Fio em aço inox e tantas outras Como coisas, é sei lá como é feito? que eles chamam, como que é feito, como que vem, da onde vem, e tá aqui pra gente pra responder a Fabiane Alves, ela que é ali da Elfas, que é fabricante justamente de arames em aço inox. Ela que tá chegando aí no seu mestrado, né? Deus Vai, se quiser. Deus quiser, vai dar tudo certo. E ela vai ficar aqui a responsável de trazer essa novidade no programa e, claro, representar todas as mulheres neste mês Ah, da mulher, que é o mês de março. Fabiane, seja bem-vinda muito aqui à bem-vinda, mesa Fabiana. do Papo de Inox. Muito obrigado pela Sinta-se à sua vontade. presença. Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar podendo falar aqui um pouquinho de aço inox, um pouquinho de arame e representando as mulheres, né, que estão aí crescendo nesse segmento. Estão aparecendo bastante mulheres agora mexendo com isso. É muito legal a gente estar vendo isso também, né? Então, realmente, eu trabalho na empresa Elfas hoje. É, Tenho uma experiência de empresas anteriores, onde a gente já trabalhava com aço inox, então é um segmento que me fascina, porque além de tudo, isso aí foi papo de mesa na minha casa a vida inteira, né? Aço inox é. Explica isso melhor aí, calma aí. Mas por que Eu não papo posso, de mesa a vida eu não inteira? posso falar a minha idade aqui, mas quando eu era criança, a primeira coisa que eu falei foi 304. Bem Mas o bacana. meu pai, ele vem da trefila, né? Que é o processo de produção do arame. Ele foi
a pessoa que fez o primeiro rolo de aço arame Olha inox só. no Brasil. A na história época. do inox sendo contada mais Exatamente. uma vez aqui. Lá em 1975, em Mogi Guaçu. Foi Olha, trefilado o primeiro rolo de aço inox. Mas como era antes? Então explica isso pra não mim. Trazia de existia. fora. Você trazia de fora Trazia de 100%. fora. Não existia 1975. 75. Qual que é o nome do seu pai? Valdemar. Valdemar. Seu Valdemar, bastante conhecido. Qual o sobrenome? Alves. Valdemar Alves. Vamos mandar um abraço já logo É de isso aí, início. beijo, pai. Se não fosse você, eu não tava aqui. E olha só, e já fica o convite para ele vir aqui à nossa mesa Já tô conversar. respondendo por ele vai vir. Então pronto. Legal. O Valdemar Alves aí, o primeiro trefilador de Valdemar. aço inox, né? Isso aí. Vai vir aqui para contar um pouquinho dessa história, mesmo. muito bacana, né? Vocês vão adorar ele. Com certeza. Muita história, muita história. Então, eu nem sabia o que era um 304, mas eu já ouvia muito 302, 304, trifila, sabão, pó de diamante. E eu falava, gente, o que será que é tudo isso? Mas, né? E a gente até tinha umas piadinhas internas, porque meu pai nunca foi tirar férias, né? E uma vez ele tava meio nervoso numas férias lá, a gente tacou um bombril na mão dele. Ele falou, pai, segura aí que você tá muito nervoso, deve ser falta de arame. Ficou puto, mas deu tudo certo. Então, isso sempre foi assunto da mesa. E eu tenho 2 irmãos, na verdade, né? E os 2 irmãos trabalharam em outras empresas com meu pai na Trefila também. O mais velho, ele é engenheiro, tal, mas antes dele ser engenheiro, ele trabalhou na Trefila também. Então, rodava o papo do arame na minha casa, na hora do almoço, na hora da janta. Depois passou o tempo. Meu irmão caçula, que eu sou do meio, também trabalhou com ele na outra empresa. Ele trabalhou com gestão de qualidade do arame. Então, a família toda envolvida e conhecendo um pouco do Mas assunto. a sua formação, especialização é voltada para o aço inox? Na verdade, eu sou formada em gestão de empresas, né? Eu fiz FATEC, a minha ênfase foi em comércio exterior, pra você ter ideia, e eu tinha outro negócio. E quando eu tava lá, teve uma hora que eu precisei, não era mais isso que eu queria pra minha vida, que eu tinha uma loja, comunicação visual, e aí eu tinha que mudar, né? E aí eu parei tudo porque eu tava fazendo uma segunda faculdade de matemática, porque eu queria Sim. mudar, mas apareceu a oportunidade de trabalhar com o meu pai, né? Em vendas, porque a empresa que ele trabalhava precisava desenvolver um pouco mais o interior, tinha uma oportunidade lá, e eu comecei a entrar. Mas eu visitava o cliente sem saber o que eu tava indo fazer lá. Assim, sem saber nada. Eu saí do zero. Fora o assunto da mesa, eu não sabia nada sobre a Sinox. E como foi esse trabalho de você aprender? Porque eu vejo no Brasil uma grande dificuldade. Pouco se fala nos estudos, seja de engenharia, que estuda os materiais, sobre o aço inox. Então, nós temos também um papel preponderante aqui no Brasil, Papo de Inox, trazer esse conhecimento sobre o aço inox, de fácil acesso, aplicação, os diferentes materiais e ligas que existem. Acredito que eu posso dizer com propriedade, porque eu também fiz engenharia, e lá eu não estudei sobre aço inox. O aço inox teve que estar presente na minha casa, com a formação do meu pai em campo. Então, não foi algo científico, mas empírico, na prática. E para você, uma mulher, que eu acredito que já tem uma barreira aí na sociedade, que você teve que vencer, parabéns. E eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você antes de iniciar o episódio, e eu vi o conhecimento aprofundado que você tem sobre o aço inox. Eu tenho certeza que você teve barreiras que foram vencidas, entre elas o conhecimento. Como você fez para buscar o conhecimento sobre esse material tão nobre? Qual que é o caminho? Hoje? Sim, assim, bom, eu entrei para ser vendedora. E eu sou vendedora até hoje, né? Então, abrindo um parênteses do que você falou sobre liderança aí. Vendedor nasce vendedor, né? Muito pouco. Pouca gente nasce vendedor. A gente se faz vendedor. Bacana. A gente fala que 20% são vendedores águias. Eles são vendedores nato. O cara tem isso. Vocês conhecem um monte de gente que É vocação. É vocação. Mas a gente pode formar vendedor. Porque Bacana. venda é uma cadência, é uma sequência. Você prepara as pessoas e você consegue transformar isso, tá? Então, a liderança a gente aprende, vender a gente aprende também. Né? Mais um gatilho. Para vender tem que conhecer. Tem que conhecer. No E aí nosso foi justamente- ramo, No isso é um nosso- puta diferencial, Concordo. tá? Então, eu fui pro cliente, o primeiro cliente, ele chegou lá... E aí, você faz o 302 fosco pra mola, que eu preciso fazer a salsinha na mola, não sei se tá dando... não consigo... Faz. Olha, vou jogar a verdade pra você. Eu lembro desse cliente. Eu não entendo muito ainda, eu estou entrando agora, mas eu vou buscar essa informação. Aí eu fui lá, né? Cheguei em casa com as anotações, tinha feito várias visitas, tinha muitas anotações.
Ô pai, o que que é o 302 duro? Ele é O só cara- biblioteca, então. Começou ali. Começou ali. Porque o meu pai ele tem uma vivência de usina. Embora ele tenha sido trefilador, ele trabalhou na Oja Vilares, na época eletrometal. E eles produziam o material e trefilavam. Então, embora ele não tenha estudado, ele viveu a parte técnica na prática. Então, lá eles faziam os ensaios, eles estudavam. Na eles raça, pescavam. né? É, na raça. Mas se você conversar com ele de propriedade, ele vai dar o baile em muito engenheiro de material aí, porque do inox, de verdade, ele sabe muito. E então ele ia me tirando as dúvidas. Então, o primeiro ponto foi meu pai, mas a partir disso, eu já estava lendo, começando a buscar, né, o conhecimento, e fez muita diferença. Então, eu sou muito curiosa, que nem a gente estava comentando antes, se eu estiver parado, eu tô lendo. Eu tenho um livro de engenharia de materiais do lado da minha cama lá, porque às vezes acontece alguma coisa no dia, eu falo, puta, preciso lembrar, entender o que foi aquilo ali. Estudar. Meu pai, sem dúvida, o que tange propriedade de mola até hoje, às vezes eu tô num cliente e falo assim, ó, pai, aconteceu assim, assim, eu acho que é isso, o que você acha? Ele fala, não faz sentido. Fala pro seu cliente tentar assim, assim, assado, vamos fazer um material desse com outra característica, vai mudar um pouquinho, aí ele testa lá e vê se dá certo, tá? Então, conhecimento veio de família, Foi veio de família. livro, e Livro. assim, eu ganhei, e aí uma coisa é você aprender, é você ler, outra coisa é você se certificar. Perfeito. Então, eu fui atrás de uma pós, que não tinha nada a ver, fui fazer engenharia de materiais, metalurgia, engenharia metalúrgica, exatamente. E eu fiz os primeiros 2 semestres, faltava um, que aí começou a entrar num negócio de fadiga, que não era, como você disse, você não tem um curso de aço inox. É. Então, aí começa a sair do que eu queria. Eu Do queria entender propósito, né? um ensaio de resistência à tração. Eu queria que quando o meu cliente me pedisse, eu preciso de um ensaio tal, você faz? Eu saber o que era aquele ensaio, mesmo que eu não fizesse. O estudo tem que fazer sentido pra você. Exato, tudo tem que fazer sentido pra mim. Então, quando o cliente me manda uma especificação, me faz uma pergunta, hoje, graças a Deus, a gente já consegue Domina, né? responder bastante. Mas nessa época foi dúvida por dúvida, criando meu caderno, anotação, estudando. E há 2 anos eu fiz o especialista em aço inox da Abinox. Abinox, um Isso, grande eu abraço. fiz esse curso e ele foi fantástico. Ele abriu a minha cabeça, assim, de uma outra maneira. E tudo que eu conhecia na prática, eu comecei a conhecer teoria. Entendi, mas você falou algo que para mim é interessante. Você falou do aço inox presente nas molas. Então existe um fio arame que é de aço inox que é aplicado nas molas, Sim. né? Então, ou seja, maior parte das molas que tem ou é bem específica essa questão de mola em aço inox ou é algo normal para o mercado? Existe, eu falo porque eu não tenho tanto conhecimento aprofundado quanto a presença dos arames em aço inox em mola. Sim. Então, para mim, até uma novidade que, inclusive, eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com vocês e também aprender. E deve Sou ser a grato dúvida também, ou novidade para muita a gente, Elfas, né? existe um segmento de arame, existe esse segmento dos moleiros, que eu posso dizer Isso, assim. Correto, perfeito. Opa, a obrigado. máfia dos moleiros. Então, eu Sim. quero entender como é a presença do aço inox e qual é o material correto para aplicação em mola. Perfeito. Começa do início. O que Do que início? é? O que É que é? muita pergunta? Pra gente poder cadenciar E o a negócio gente tá aqui. falando de uma aplicaçãozinha, hein? Vamos lá, vamos do O início. que é o arame, como que ele é feito, Isso aí. o fio, tal, pá, 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 pá. Perfeito. Vamos O lá. arame. Você tem o aço inox, você tem a aciaria. Como que é na chapa? Você vai lá, faz o lingotamento e depois você começa um processo de laminação e vai planificando o material, certo? Certo, Tá tudo Até aí, tranquilo até aí, tranquilo. que é o que a gente mais fala. No lingotamento, o arame, ao invés dele ser laminado para ser achatado, ele vai criando um filamento. Você vai esticando, grosseiramente, você vai laminar ele para esticar e ele, em vez de virar um material panelano, ele vai virar um material redondo. Um material longo, né, que a gente chama. Entendi. Tá? Isso na usina, laminação. Então, ali no final você muda o processo. É o mesmo aço inox que sai da panela da aciaria? Sim, é o mesmo aço inox. A questão é que a gente muda No o meio do formato. processo. Ele vai vira ter uma um mudança. fio máquina, que é Exatamente. essa é a Um arame matéria-prima. grosseiro. É um arame grosseiro sem tratamento nenhum, mas tem uma bitola, um diâmetro. Geralmente, Ele é um vergalhão, vamos dizer assim. ele é um material redondo, Maciço. Mas não chega a muito ser um- grosseiro. Muito grosseiro, porque a laminação, ela não corrige imperfeição nesse nível. E ela é laminada quente, né? Então, Sim. até ele virar um material... Sem acabamento nenhum. Não, sem acabamento nenhum. Ele vem com um acabamento fosco, Sim. que é para facilitar a trefila. 2B, né?
Ele fica um 2B. Não, é pior com 2B. É pior que É um pior. 2B. Se você fosse comparar com uma chapa, é muito pior É- com 2B, imagina. Ele cria aquela casca de laranja, assim, meio que... Quando o material chega pra gente, não tem mais a casca. Que seria a tá. carepa. Carepa, Isso. sim. Não, não. O arame, Aquele o óxido inox de já cromo, chega. né? Isso. O inox ele chega sem isso pra gente. Ele já chega somente com uma película lá que vai. Que o máquina chegou pra mim da usina, ele é feio. Aí a gente dá um banho químico pra poder começar a lubrificar esse material, leva ele para uma estufa de secagem. Mas por que tem que dar esse O banho químico é o quê? É um banho para facilitar a trefila, é lubrificante, que vai facilitar com que ele Lubrificante, passe na certo. fieira. Porque você imagina, se eu pego um material a seco e enfio ele numa fieira para redução, Sim, eu vou estrangular o material. Eu não quero estrangular o material, eu quero que ele deslize sim. para se conformar. Então, o que eu faço? Aplico um lubrificante, uma película. E essa Essa película fieira é um estrangulamento que se faz. Isso, é uma no peça- fio. Uma peça é como se fosse 2 roletes, como se fosse... Não. Ela Como é explica? se Você fosse- consegue me explicar? Imagina um tubo. A Cássio falou isso, daí um tubo aí vai passando É um... até... Isso, ó, você deveria ter Passando trazido por uma dentro. fieira, né? É. Mas ela é um tubo, vamos pensar assim, não comprido, é um tubo pequeno e tem fieiras muito pequenas. Sim. E dentro dele, ele tem um formato cônico muito desenhado para facilitar esse estiramento. Então, ela vai reduzindo devagar. O material entra, ele vai afinilando. Então é um funil. Isso! Só que ela é redondinha assim. Então Eu é entendi. é mecânica, é processo mecânico. Processo mecânico, Então, 100%. eu imagino que esquenta esse processo. Você imagina. a Ele quantos é graus? por atrito, certo? Sim. Chega a Não quantos é por graus? Não, atrito, não. porque eu usei Calma aí. lubrificante, mas é por estiramento. É por Estiramento, estiramento, isso. mas você está estrangulando. Isso. Isso esquenta. Tensão. Sim, porque Tensão. você concentra energia, esquenta tanto que você transforma a estrutura do material de austenítica para pontos de martensita. Sim. Ah, então nesse processo ele vai se sofre. transformar, aí tem que jogar água pra poder resfriar. E Não, como na é que verdade faz? tem um processo de resfriamento na própria máquina para isso, mas não chega a aquecer a ponto de você ter Quantos graus? Isso eu vou ter que perguntar pro papai. Pra te responder exatamente. Eu sei que se você pôr a mão, queima. Se você quer. Boa, Pergunta boa. prática é essa, dói. Ela pode queimar a mãozinha na hora que sai ali da trefila, mas é por causa do estrangulamento, vamos chamar, mas que é o estiramento. É, O material vai forçando, né? Tá Forçar forçando. o material a se a transformar ponto aquilo, dele né? fazer uma transformação de propriedade. Você vai encruar o material, ele vai ficando mais duro cada vez que ele passa. E não dá para eu pegar um Filmáquina 550, que seria o menor, existem Sim. Filmáquinas menores, o padrão é 550, e transformar ele diretamente em 2 milímetros. Eu pego um São vários 550, processos. eu reduzo para 5,20, eu reduzo para E aí vai E passar. E aí você vai mudando a fieira, vai Isso deixando aí. ela mais... isso aí. é, Você vai dando com passes. funil menor, Você até também- ele chegar na Isso tudo é um espessura. processo contínuo. Contínuo. Então, assim, Exatamente. eu imagino que ele entra com 5, você falou, né? 5,50? Então, aquele Primeiro rolo, passo. né? Então, ele vai se transformar em diversos outros rolos, vamos dizer assim, com espessuras menores. Isso, e sempre cuidando da redução. A redução é uma parte muito importante da nossa conta, redução diária da seção. Então, se eu tenho 5,20, eu baixo ela para 5,20. Não pode ir direto, né? Você não pega um 5 milímetros e faz 2, você pega um 5 milímetros e faz dele um 5,20. Depois você vai lá, faz mais um passe, 5 milímetros, faz outro passe. Tô chutando, tá? Não tô fazendo Sim. conta nenhuma. 4,76. Depois eu faço outro passe e São levo para processos, 4,60. O que que tá acontecendo? Eu tô reduzindo a seção, Perfeito. mas eu tô encruando o material também. Cada passe dele, o material vai ganhando um pouquinho de dureza, por causa da formação de martensita ali no meio. Perfeito. Esse fio máquina, qual que é o material dele? Qual é a liga? Ó, existem várias ligas no arame, né? Base do mercado, 304L, 302, pode ser 304 também, mas geralmente é o 304, 302, 306. Daí você vai para 310, 308L, SI. Depois você vai também para a família dos 200. Perfeito. Depois Agora, você vai para a série 400. eu entendi, mas para qual finalidade se utiliza o 301 ou 302 como vem como Isso. fio máquina? Aí Qual a que é gente volta aplicação? para a mola, Agora basicamente. Basicamente a gente vai Então usar... é para o segmento moleiro é o 301 ou 302, é o isso? 302. No arame, geralmente 302, tá? Por que 302? Eu acho que é só uma escolha da usina. Eu preciso ver estrategicamente por que que trazem. Mas no Brasil, o arame 302, o plano, que é a fita ou a chapa 301. Isso é o mais comum. Raramente vem uma coisa diferente Qual dessa. que é a propriedade, você sabe, do Ele tem- 302? Na prática, a gente fala que é o mesmo material. Se a gente acompanhar, a gente pode olhar depois a composição química, ela é muito parecida e elas chegam a se encontrar.
basicamente o mesmo material. A questão é que um 302, ele tem um nível de carbono maior do que o 304. É mais fácil a gente comparar ele com o 304. Pense Certo. assim, ó. 301 e 302 é a mesma coisa. Um é chapa, outro é arame. Entendi. Basicamente. tá. Tá? Por uma escolha das próprias usinas, eu entendo. A gente poderia fabricar um 301 de arame? Poderia. Aí precisa ver com a Perama, porque eles não querem. Então, mas a questão, acredito eu, que é de custo. Por Fica uma exemplo, pergunta. se a gente for olhar, o que se utiliza e se acha com facilidade é o 304. Exato. O que você vai atender com 301? Quem vai consumir esse material? Isso, eu preciso só entender. Por que escolher um 302? Tudo bem que ele tem mais carbono, que você disse, Sim, né? mas o 301 também tem, tá? Tem, É, sim. então, assim, pra mim existe uma escolha da usina, talvez por uma questão de Demanda, costume. costume. Demanda e Cultura. costume. Exato, cultura. Porque se você falar para um moleiro, eu vou te mandar um 301, é a mesma coisa, o desempenho é melhor, vamos homologar, ele vai falar, não, 302. Já tô Mas acostumado. o moleiro tem esse conhecimento técnico para saber qual é a liga ou o material que atende ele. Ah, eu quero esse arame. Mas ele sabe o porquê ele está escolhendo aquele material? Depende do tamanho do moleiro, do nível de conhecimento do moleiro. Tem moleiro que ele liga pra mim e ele fala, preciso do arame pra mola. Tá, então aí você, por Aí- conhecimento... Tá bom, você te mandar o Empírico, 302, sim. assim, sabe? Qual é a mola? Mas na verdade a gente retorna, tá bom. Mas é uma mola de compressão, tração ou torção? Ou alguma outra mola diferente disso? E tem inox específico para cada comportamento, vamos dizer assim. Isso. Então a mola é aquilo que a gente está acostumado, né? Que tem a pressão, a gente vê uma molinha de desenho, né? Aperta, solta. Mas existem molas que são de... Esticada. Isso, a torção. Tração. A mola de tração. Compressão, A tração você puxa e ela volta. isso aí. Compressão você aperta, ela volta. Isso. E a de torção é quando ela gira. Isso. Então, né? Você vai fazer um puxamento ali. E o padrão do mercado é o 302. Existem algumas molas, por exemplo, talvez seja, não sei se vocês bebem, mas mola de coqueteleira. Sabe a coqueteleira? Tem. Dentro vai uma mola Os que é barman lá. ela vai uma molinha redonda. É bem curiosa essa mola. Essa mola é em 304. Porque ela vai ter contato com... Com bebida, e você não precisa que ela tenha muita propriedade de... Você não tenha muita memória. Entendi, porque o 304 não tem essa memória, vamos dizer Vamos assim. lá, na composição química ele é exatamente igual a um 302 com carbono mais alto. Esse carbono mais alto aumenta a minha capacidade de... O 302 tem um pouco mais de níquel. Ah, mas é bem significante. Quanto que é o níquel? 301, 6 a 8% e 302, 8 a 10%. mais ou Então. menos. E olha o 304 em relação ao 302. Não lembro agora de É cabeça. bem Acho que bem 3, similar. 8, É 8. É de 6 para 8 é 2. Isso. E o 302 tá com... Isso, mas... 8 a 10. Mas então é a faixa de intersecção. Sim, o 302 eu acredito que seja um material mais dúctil. Sim. Eu acho que É? ele estabiliza Sim, mais, porque estabiliza. por conta de ter mais níquel, acaba estabilizando melhor. Não, esse níquel não é significante pra gente nas considerações pra mola, por exemplo, pra mola. Não é, a gente não O considera. níquel é presente carbono. para Tá muito parecido. processo de corrosão, oxidação, ele... Não, e ele é um estabilizante, né? Isso, Porque ele estabiliza a austenita para que ela não se transforme com tanta facilidade em uma martensita, Isso, certo? porque eu tenho um nível mais alto de carbono. Ela estabiliza. Isso. Mas assim, essa margem é muito baixinha, de 6 para 8, de 8 para 10. A maioria vai estar ali 7, 9. E Sim. ninguém vai trabalhar muito no limite. E o níquel é um material que a tendência é trabalhar no limite baixo. Porque, Porque ele é caro. exato, Né? porque é ele quem define o preço do Então, inox novamente, né? Estamos vivendo isso aí né? novamente. E eu acredito que seja por isso a escolha do 302, não 304. Então, o 304, quando eu olho para a norma, existe uma norma para mola. Existe norma. Existe Opa, norma. nós vamos falar de norma de novo. Isso, existe norma para mola. Material pra Cuidado, mola. hein? Ela chamava EN 10271, se eu não me engano. Agora, em 2020, ela evoluiu para uma ISO 69311 2020. Então ela já brasileirou. Isso. É a ISO, né? Também é. Sim, Ela sim. saiu da EN, que é europeia, foi para ISO, né? Então, ainda é internacional de qualquer maneira. Não é uma NBR. A ABNT ainda não... Que eu saiba, não, porque é uma muito nova. normativa internacional. É uma normativa internacional. Tem Tá. as versões em inglês lá, inclusive, nunca achei em português. E aí ela define para você assim, você tem ranges, né? Então a especificação para mola, ela é a última aqui. E o nível de dureza que o 302 chega, o 304 não alcança. Então, algumas molas, como eu falei da coqueteleira, que você não precisa de tanta característica de dureza de RT, você Esse é o usa o padrão. 304. Mas depois algumas, só o 302 é capaz de chegar nela.
Bacana. Esse é Tá. um fator preponderante por conta da dureza necessária por conta da aplicação. Isso aí. Então, se você tem um cliente que ele é um sistemista, um IATF, essas coisas são muito claras para eles. O comprador, às vezes, não sabe, mas o pessoal da qualidade de engenharia é tranquilo de conversar sobre essas coisas e até de substituições. Se fosse um caso de não existe mais 302 no mercado, vamos fazer o quê? Esses caras vai ser tranquilo dessa conversa. Um moleiro menor ou que não tem tanto conhecimento, aí ele já entra na conversa, vamos explicar, vamos homologar, de boa. Mas ele me pede material para mola. Tá, mas 302 para mola? Mas existe mola que é em carbono e existe a mola que é em aço inox. Isso, perfeito. Eu quero entender qual é a aplicação da mola em aço inox, porque eu conheço a mola de carbono. Agora eu Isso. tô conhecendo os moleiros de aço inox. Isso. Então, assim, o aço carbono é um material muito novo na minha vida, tá? Aço carbono, quando eu trabalhava com inox, o pessoal falava assim, ATC, BTC, MTC, eu olhava e falava, você tá falando grego. Eu nem sei do que eles estão falando. Mas a Elfas é fabricante de aço carbono há muito mais tempo do que trabalha com inox. Então, eu acabei aprendendo um pouco já, né? E o ATC, alto teor de carbono, é um material para mola. O que acontece? Ele não tem níquel, não Sim. tem cromo, e você não vai ter camada passiva. Sim. Porém, os níveis de carbono são muito maiores, fazendo com que a norma deles, que é a EN 10273, seja muito parecida com a 302. E o nível de carbono muito maior, material extremamente muito mais duro. Muito mais duro. E aí você tem as classes dentro da norma. O carbono ele vai ter classe A, classe B, classe C. O SH, o SL, porque eles consideram não só a dureza, mas também tem outros comportamentos que são importantes no carbono. Mas, então assim, tem lugar que eu só posso pôr a mola de carbono porque eu preciso de uma dureza maior do que o 302 pode me oferecer. Mas tem lugar que, por uma questão de corrosão, Sim. vai ter que ser o 302. Em que lugar, por exemplo, você tem algum case, algum... Tem clientes de válvula, por exemplo, ele me ocorre agora, que a mola ela fica dentro de um óleo, de um líquido lá, de um lubrificante. E a válvula só pode ser acionada se der tudo errado. Esse é o Entendi. princípio de mola. Se eu colocar um carbono lá dentro, ele vai oxidar nesse líquido. Não tem Entendi. chance. Então, o que é inox? Então é Você- bem específico Isso, também. Mas tem segmento, demanda para isso? Tem. É que assim, ó, quando você fala de carbono, eu me arriscaria a dizer que ele é 90% do mercado de mola. Perfeito. E o aço inox é 10%, mais ou menos. Mas por quê? Por falta de conhecimento ou é Não, é custo mesmo? custo e aplicação. Às vezes o inox 302 não atenderia porque o cara precisa de uma dureza diferente. Você não Mas vai colocar uma mola de carro, por exemplo, de aço inox e a de carbono já atende Exatamente. muito bem. E qual seria uma aplicação prática da mola em aço inox, por exemplo? E de diversos setores, vamos dizer assim. Mola de retentor, por exemplo, existe de carbono e existe de aço inox. Dependendo da aplicação, de onde vai esse material, você vai usar um ou outro. Sempre que for possível, a empresa vai preferir o carbono porque é mais barato. Mas tem aplicação que não tem jeito, é 302. Eu vou pôr um 302, por exemplo. Eu tô com um cliente lá que ele tá fazendo um desenvolvimento para uma mola que vai em carro elétrico. E essa mola, eu ainda não sei por que tem que ser inox. Não aceito outra coisa. E se essa mola quebrar, para o carro. Um material Então, por 0,90, favor. 1 milímetro. Exato. Então a gente está fazendo os testes lá de batida para ver qual que vai ser o Bacana, melhor pra material, a desenvolver, bitola, né? exatamente. Porque a gente desconfia do projeto ali que não tá dando certo, tá quebrando. Material premium, high premium, assim, o cara que melhor fornecedor de aço inox do mundo não tá dando certo nessa mola. Ó, agora eu tenho também uma dúvida. Quando ela Respondi as responde, dúvidas. responder, mas eu sou alguém que pergunta sempre. Fica à vontade, vambora. Quando ele passa pelo processo de trefila, Tá. você tá apertando lá, comprimindo, ele muda um pouco da característica, a parte dele vira lá martensita por um determinado... Aí ele tem que passar por um processo de recozimento. Quando ele passa por isso, esse material ele fica extremamente, vamos dizer assim, quebradiço? Ou porque ele tem que voltar para o processo inicial, passar por um recozimento para ter as propriedades se a gente precisa de um material dúctil? Então, no caso aí você precisa de um material dúctil, material frágil. Dúctil. Ele tem que ser duro, mas ele não pode ter trinca, ele não pode, na hora que eu fizer uma curva na mola, quebrar.
que aí é a ductilidade dele, né? Ele tem uma Isso. propriedade de ductilidade, não de dureza. Não de dureza. Isso. Ele é dúctil, ele não é duro. Isso, Entendeu? exatamente. Ele é duro e dúctil, não frágil. É isso. É o objetivo do material para mola. Vamos supor que eu faça a mola lá, tal. E essa mola ela tem 2 ganchinhos na ponta. Ela é uma mola, 2 ganchinhos. Perfeito. Esses ganchinhos, ele sai completamente do desenho da mola. E para ele virar um gancho, ele faz uma curva de 90 graus. Sim, ele já passou por uma outra deformação. Isso. E aí, ali, se eu não tiver um controle E de com outro objetivo. processo, se eu tiver um controle, não tiver um Ele controle quebra. de processo, ele quebra. Tá? Só que eu preciso da dureza para que ele seja uma mola. Sim, então eu sim. tenho que controlar Ele tem a que voltar RT. pra característica. Eu tenho que controlar a RT desse material. Talvez ele não possa ser da RT mais alta. Ele tem que ser dentro da faixa de mola, mas dentro da faixa baixa, para eu conseguir fazer essa curva. E aí eu Entendi. controlo a minha bitola antes dele. Por Por exemplo. isso que tem que recozer. Isso, vamos supor. Eu tô vendendo esse material 1 milímetro, certo? E meu cliente tem essa voltinha na mola lá que tá dando problema porque ela só quebra na volta, que é onde ele realmente Sim. forçou lá. Forçou. Mas o desenho tem que ser aquele. Então eu fiz um 2 milímetros, 2,20, reduzi ele para chegar nessa dureza hipotética aí, cheguei naquela dureza e ela quebra. O que eu vou fazer? Eu vou recozer em 2. Vou recozer em 1,80 e vou fazer o processo de novo. Ele vai ficar encruado, ele vai ter propriedade de mola, mas ele vai aceitar essa conformação melhor. Eu consigo controlar o Bacana. processo, a RT. Aí eu posso que até ele para um 3/4 de dureza, que existem durezas intermediárias no arame. Entendi. Por isso que ele tem que passar por isso e essas durezas, esse encruamento, ele tem que ser controlado. Exato. E de que forma controla? Aí é uma questão de processo. Uma das coisas que controla como é que esse encurramento vai acontecer é o tamanho das reduções. Lembra que eu falei que você está no 5,50, 5,20, tal. Existem contas para fazer isso. Você não pega e sai reduzindo. Existe limite de redução para você não estragar o material, para você não tornar ele frágil em vez de dúctil. Entendi. Entendeu? Então, é processo, material, equipamento. Pra você ter uma ideia, na Elfas a gente tem trefila com 11 passes. Então, eu posso ter um monobloco, ele faz um passe. Ele sai de 5,50 para 5,20. E eu posso ter uma sequência de cabeças e eu vou fazendo várias reduções numa puxada só. E Entendi. Qual que é o rolo, o tamanho do rolo? 1 tonelada. Uma tonelada? É, não, que ele entra. 1 Ele tonelada. entra com uma Isso. tonelada, ele sai com- Material de mola depende da bitola. E você tem que ficar fazendo ensaio metalográfico para ver como ficou o rearranjamento dos grãos? Não, ou- por processo, na RT a gente já consegue saber o que está acontecendo ali, tá? É Mais ou só menos. repetir ele, Repetir. porque É você receita faz de o bolo. primeiro, aí você faz o ensaio do primeiro e aí você vai seguir para os demais que Isso. serão, né? Lógico que existem variações. A gente já trabalhou, por exemplo, com material da China. E não estou criticando o material da China. O material da China é bom, Tá depende do presente aí fornecedor. também, né? Depende do seu fornecedor. Só que a gente teve que adaptar o processo, porque ele não se comporta igual o material da Índia. Teve que mudar os passos, trabalhar a redução para Mas por que isso? Descobriu? Porque É a forma como ele é feito, né? Composição? Assim, a composição química afeta. Existe um cálculo que eu aprendi lá no curso da Binox, e aí fez todo sentido para mim, que é o MD30, que ele vai falar para mim o quanto esse material encrua rápido. Então, o que muda? O carbono, mas entra o manganês, os estabilizantes de liga, entra tudo. E aí ele equaciona, e eu consigo obter um número no final, e quanto mais negativo, melhor para o processo. Ele demora mais para encruar. E o chinês, que a gente, na ocasião, teve, você fazia um passe de 5. Você não conseguia fazer de 5 para 5,20 sem riscar material, que isso é um problema para o arame. Sim. Então aí você tinha que fazer de 5 para 5,30, 5,35. Teve que adotar um novo processo, uma Eu nova tive- receita. Tivemos que mudar o processo para que ele... intermediário. Era a mesma liga, Eu entendi. mas ela não se comportava vo- igual. Se você pegasse um espectrômetro para poder aferir a composição daquela... Dá diferença. Exatamente. Não dava na mesma. É Não, não. 302, né? Mas ele me dá, né? O espectrômetro ele me dá. Não, Vai sim, dar ele quantidade Ele te dá a de- quantidade de Cada cada elemento. elemento, Isso, né? isso. Mas ele aponta que é um 302. Então a Isso, perfeito. especificação ela está correta. Exato, mas eu não consigo trabalhar do mesmo jeito. E aí dá um problema, porque lá na frente, se esse meu cliente for fazer uma mola comum, beleza, mas se tiver uma alcinha e ele estiver usando esse material, é um Mas problema. aí o custo acabou ficando mais caro. Ó, Exatamente. Você Pessoas, pagou mais barato no... uns centavos de dólares mais barato. E Ah. gastou porque muito tem- pra você tem mais adaptar a processo. máquina. É. E aí você imagina o seguinte: Tempo. a gente pegou o material e falou, vamos trefilar, beleza, programação de produção, prazo, papapá. Chegou na máquina, o material não vai. Não vai e não vai. E aí, Aí você... atrasos. Então, assim, o impacto disso para a marca, o impacto disso na produção e o custo que aumentou, Então aí o segredo não é só importar, é saber o que está importando e Tanto qual que vai ser o... na Elfas,
consegui participar da escolha de fornecedores e tudo mais. Eu Para falei, homologar fornecedor. exatamente. Eu falei, não quero esse. E é Por quê? bacana. Porque a gente não tem. A gente tá entrando no mercado, não tem margem para erro, a gente não tem tempo para perder. A gente precisa fazer funcionar. O que vai garantir para funcionar? Fornecedor X e X. Sabe o que acontece também, Fabi? É que eu posso falar com propriedade porque também tá lá na fábrica. Quando a gente compra um material, às vezes vem 304. Você pega o espectrômetro, é 304. Mas você vai fazer um estampo naquele 304, ele estoura. Exatamente. Então eu acredito que é bem. Aí você tem que mudar a receita, porque há uma composição dentro do Que ele 304. não facilita nem e o não embutimento, nem o estiramento para É, você. isso. Isso Então aí. isso faz muito sentido, porque você fala, não, mas é o mesmo material. Aí, normalmente, hoje, liga pro fornecedor e fala, olha, nós vamos estampar. estampar. Isso, é uma pergunta. Ó, parte de vendas, hein? Sempre saiba a aplicação, porque não adianta ser 304 e você usar ele para estampar se você não Isso. sabe se aquele material tem característica para estampagem. Até no curso da Binox, a gente tem aula pessoal, bastante o pessoal da Peran e da UFMG, né? Sim. E aí eles falam, existe o 304 A, B, C, D, dá. Você precisa saber o que 304 você quer, não basta ser um 304. Porque a pessoa fala, não, 304 vai me atender, ele tem boa conformabilidade, mas aí quando você vai de fato aplicar, você fala, tem alguma Tem coisa algo errado? Será que é errada. 304 isso aqui mesmo? E é um 304. Você vai lá e garante, você pega o certificado, você faz os ensaios, põe Isso. reativo, é 304. Mas É. ele não atende aquela aplicação. A aplicação. E isso é normal no arame. Arame, a gente sempre tem uma preocupação de entender o que o cliente vai fazer, aonde ele vai fazer. É a primeira vez que eu estou atendendo ele, vamos conhecer o processo dele, vamos ver se ele usa máquina CNC, se ele usa esses tornos mais modernos, como que ele faz essa mola, porque tudo isso vai ser importante na hora de eu escolher o material. Outra coisa também, eu acho que eu já tive arame na boca, você sabia? Porque você vê esses dentinhos aí certinhos. Qual é a mágica? Nem eu sabia que o inox me acompanha em todo lugar, né? Você já usou o aparelho? Já usei aparelho. Então, para você que nos acompanha, que já utilizou ou utiliza aparelho, esses fios que você carrega para segurar os seus bracket, que eu lembro até o nome, é bracket, né? Que Você quebrou segura. muito, né? Pelo jeito. Bastante. Esse material que tá na tua boca é em aço inox. Então explica para mim a presença do aço inox neste meio odontológico. Na verdade, na indústria da saúde, né? Se Indústria da usa saúde muito como tudo, aço inox, mas especificamente aí no aparelho ortodôntico, eles usam um fio que a gente adora, aquele que cutuca lá no fundo da boca, assim, aço Que inox. prende na banda, né? Que eles chamam de banda. Isso. Nossa. E o pessoal deste tipo de aplicação, eles têm eles têm uma ficha muito específica de material, incluindo a composição química. Ele aceita 302 com um nível de carbono de até 12%. Isso é engraçado. Ele tem uma norma dentro da norma. Compra um IZ 302, mas com essa característica, né? Por causa que é para essa aplicação. Exatamente. Então, assim, a gente fornece tanto pro arco, né? Sim. Que aí você tem um material que, se você pensar, ele tem uma propriedade de mola. Pensa bem. O material, ele tem o formato. Ele O retrai. dentista passa um gásinho, ele consegue conformar na sua boca. A partir disso, o que ele vai fazer? Voltar para o estado de origem dele. Sim. Ele foi conformado. Isso é uma mola. Ele é um material duro, é um material fio duro. É um material duro. Porém, ele geralmente não costuma ser uma dureza de mola. Ele é um pouquinho abaixo, embora seja um 302. Então, quando você vai preparar um fio também, quando vai produzir a Elfas lá, ela também tem que saber qual é a finalidade daquele fio. Isso aí eu embuto no código na hora que eu crio. Já é para esse cliente. Então ele já nasce. Não é um material padrão, é um material para este cliente. Então é desenvolvido para o cliente. Esse caso aí é desenvolvido para o cliente. Para esse nicho, né? Esse segmento. Isso aí. Qual que é o mínimo que chega o fio? Porque começa com 5,50, você disse, Isso. qual que é o mínimo? Olha, Porque a gente tá falando de um fio... O fio do aparelho, sei lá, Quanto que é isso? 0,50, 0,35, sei lá. tem várias espessuras do fio, porque quando você começa o tratamento, você tem que começar com o fio mais fino para ele não porque machucar é tanto a bem boca. fininho. Depois você vai vendo que no final a gente Vai fica com o fio engrossando mais um bruto. É. Eu não lembro se é 1,20 ou 1,5 esse final já. Preciso dar uma olhadinha qual que é a bitola final, mas eu acho mínimo. que 1,5. O mínimo 0,30, 0,40, 0,50. Então de 5,50 vai até... Você quer saber qual a maior redução? Que eu presenciei foi 0,09 milímetros. Então, Mas tem gente que faz até 0,05, que é um cliente meu que ele compra para uma malha.
Ele faz uma malha de tecido e aí ele Sim. ainda trefila mais um pouquinho lá dentro, chega a então- 0,05. Em pensar nisso, então aquela bobina que começa com 1 tonelada, quantos metros possui, assim, ou vai produzir de arame? Depende né? da Da bitola, bitola. mas rende muito. Rende muito, né? Eu tava vindo pra cá agora, acabei de responder para um cliente. Ele queria saber quantos metros dava numa bitola de 2 milímetros, 20 quilos de material. Quanto seria mais ou menos, quantos metros você acha que rendeu? Foi um pouco mais de 800 metros. Olha isso, É. 20 quilos, Isso, 800 metros. Isso. Pra você ter uma ideia, se você pegar uma bitola de 12,70, que é uma barra que deve ser meio padrão pra você lá, que é Sim, meia polegada, meia ela pesa polegada. 1 quilo por metro. Então esse 1 quilo, quanto que não produz? Pois é. Aí ele virou 10 quilos 400, certo? Sim. 10 quilos 400, 1 quilo 40 metros. Mesmo 12,70 que você começou lá atrás, é isso? A minha conta tá errada? Não, Conta de bar? então explica de novo. Vamos lá. Deixa eu entender essa conta. Uma barra de 1 metro, 12,70 Sim, milímetros, ela tem 1 quilo. 1 quilo. Isso, assim, mais ou menos. Este cliente A meu... barra tem 6 metros, é isso? Ou Não, você 1 quilo. tá- 1 metro, 12 quilos e 70. Tá. 6 metros, 6 quilos. Sim, sim, sim. Certo? Sim. Se eu reduzir ele para 2 milímetros, é que eu fiz a conta assim, deu 25 gramas por metro. Então dava mais ou menos 400 metros em 10 quilos, É, você... menos 1, 0, aí 40 metros por Regrinha quilo. de 3. Isso. Aquele 1 metro, É. 40 metros. Eu preciso conferir a conta, 12 mas é uma coisa quilos, assim. 0,25 dá 4 por... vai dar mais ou menos uns 40 metros. Isso, no mesmo metro que era 1 metro. É, De ele material. vai se tornar Isso aí, isso aí. 40 metros de 2 Isso. E milímetros. pra vocês entenderem o que é 0,09 milímetros ou Isso é 0,05... quase quebrar a lei da física, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É, Se casa aí, ocupa bastante. Passa lá pela trefilação, só Você pra não conhece ver. Trevino. Conheça o seu, como que é o nome dele? Desculpa. Seu Valdemar. Seu Ele vai te Valdemar, provar, ele tá vai te tudo. provar. Aí você passa na máquina, quando tá trefilando o fio fino, você nem vê ele. Você fala assim, o que tá ali, gente? Não tá passando nada, tem um arame. Mas o cabelo da gente tem 0,06, geralmente. 0,06. Menos o meu, que é mais fino, ele é 0,04. Mas aí a gente tá falando de um fio de cabelo, basicamente, de arame e de aço inox. Bacana, hein? Tá. Bacana. E- Então, assim, a mola ela pode ser de carbono, ela pode ser de inox, o que define é o que o cliente vai fazer com ela. Entendi. O que define ela trabalha em ambiente corrosivo, eu preciso de memória, eu preciso garantia, eu preciso de uma mola mais forte do que essa que eu tô oferecendo. Então, o vendedor, ele tem que ser um consultor técnico, Venda né? consultiva. Essa memória é para que ela saiba o que ela deve fazer, né? E Isso. aí, nesse caso, qual que é o material? O 302. Também é 302. Isso. Aí, ou o ATC, né? E a gente vai para os níveis de carbono aí, 1070, 1080 e é muito carbono. Tá. Tá. E sabe aonde Só explicando, a memória é quando você faz a mola e ela, trabalha. retorna Se ela não pro estágio retornar, original. a gente fala, perdeu a memória. Perdeu a memória. Ela perdeu o formato. Entendeu? Aí ele não serve mais. Ela deixou de ser mola. Ela deixou né? de ser a Ela deixou de ser É. mola. Agora, Então- eu posso falar com propriedade que nós utilizamos alguns fios, né? Dentre os fios, existe o fio que eu utilizo lá na solda MIG e agora também na solda laser. Se utiliza Certo. aqueles que são fios de o arame de É aço de 15 inox. quilos, Isso. né? Aí eu quero entender qual é o aço inox correto para esta finalidade, porque você tem diversos fios, dentre eles 304. E quem 16. muitas vezes não tem um conhecimento, ele acha que ele vai soldar o 304, o fio tem que ser o 304, ou 304L, porque ele é para solda, vamos dizer assim, tem uma boa conformação, é uma boa soldabilidade. Mas aí quando a gente começa a entender um pouco mais, não é bem assim. Qual que é o arame ou o fio correto para realização de solda? Tá. E por quê, né? Ah lá, fala naquela câmera para o soldador. Solda. O teimoso, o teimoso. Vamos lá. Existe norma para a solda, chamada AWS, American Welding Society, tá? Ela define a composição química ideal. O 304, sem o L, se você pegar uma tabela de temperatura e carbono, você vai ver que ele pode ficar exposto tipo de 1 segundo acima de 600 graus sem comprometer a estrutura. Quanto que você chega na temperatura para fazer uma solda? Para fazer a fusão, você passa de Isso. 800, né? Então, o que Porque acontece quando eu cheguei nos 600? você já perdeu a característica inicial. Você já estragou seu material. Você já está falando de deterioração do material. Só por ele ser 304 com 304. Aquele material ele não suporta A temperatura que você precisa chegar para fazer a fusão.
Então, aquela zona termicamente afetada. Afetou literalmente. Afetou. Se afetou a solda, não é nem a zona térmica. Você Se a- fez um problema na Na solda. solda. E o que acontece com isso? Pode trincar, quebrar, pode acontecer tudo dar errado ali. Você tá um probleminha sério ali. Aí o que vai definir esse probleminha sério? O que você vai fazer com isso? E eu quero te dizer, porque eu aprendi isso muito cedo, né? Vendo o que se faz em fábrica, tá? E hoje a gente, com conhecimento, não se aplica mais. Porém, eles faziam filetamento do 304 para fazer a poça de fusão, adicionando o mesmo material. Ou seja, estava trazendo um problema e não garantindo a melhor eficiência. Exatamente. Então, o que chega? Bom, tenho que diminuir o nível de carbono, porque quando eu cruzo tempo e carbono, eu já sei que o carbono não pode ser alto. Eu tô falando aí de 0,03 para baixo, tá? E o que é isso? Um 304L, tá? Porém, esse não é o material que eu preciso olhar a norma, como foi da AWS. A última vez que eu li, eu não lembro de ter visto 304L como um material para solda. Eu lembro do 308L e 308L SI. Quando a gente fala do MIG, é o 308L SI que deve ser usado para solda. Pegou Tá? aí? 308L SI, guarda esse nome no MIG, ou na sua solda a laser. Então, o material arame, o fio, tem que ser o 308 L, SI. Por quê? Porque ele vai ter adição de silício, ele vai funcionar melhor, ele vai dar eles têm um nome bonito para isso, mas que a aparência da solda fica melhor. O acabamento da solda? Mas eles usam uma palavra tão... É que eu fiz aula de solda. Ah, Eu lembro do professor explicando disso, que ele fala que ele Não dá foi com a doutora, professora Camila Barcelos? Não, Karina Marcelo, não fala. É. A Karina, ela é fantástica, ela também saberia. Mas se eu não me engano, foi o Reginaldo. Ou o José Antônio, gente, é que é tanta aula que a gente não lembra. Imagino. Mas ele era especialista em solda, e ele fala que é como se aquele cordão ficasse mais homogêneo. Sim. O que vai dar essa característica ao Aquela silício. escama do cordão. O acabamento fica melhor. Sim. Ele tem um nome para isso, mas 308 LSI, por favor, não esqueçam disso, que é onde dá os problemas que a gente fala sempre. Não da é solda. porque você vai soldar o 304 que o arame tem que ser o 304. Não, porque você vai esquentar o material. É. A partir disso, está mexendo com propriedade do material e estrutura. Então, você tem que Entendi. usar um material que vai fazer um casamento legal. E aí, Então, quando a 308 solda LSI. quebra na solda, né? Isso. Não na zona termicamente afetada, mas quebrou na solda, possivelmente Tá o usando. arame que está sendo Sendo usado. utilizado não é o Lógico que existem especificado. mais coisas para ser avaliada, temperatura, tudo. Vocês Tudo manjam do... como que foi a soldada, Exatamente, o do momento processo. ali do... Mas existe uma chance grande do material estar errado. E é tá? muito mais caro esse... Ele é mais caro. Ele é mais caro, sim. Um pouco mais caro. Mas eu acho que quando a gente tá falando de inox, é tudo simbólico essa diferença. É. Não é assim, absurdamente caro, não. É só... É o que vai também te possibilitar, quando falar é caro inox, Isso. a inox nunca é caro. Isso, Para exato. com essa visão do inox caro. Dilui com o tempo que você vai entender Faz a conta. a vantagem que vai te proporcionar e te dar menos acabamento de processos lá no final, porque quando você utiliza o carbono, você também tem que fazer uma camada lá que vai proteger aquele item de carbono. Isso aí. No inox, não, ele é uma camada regenerativa, que é a chamada camada passiva. Isso aí. Então, quando você entende isso, você valoriza de fato o material que é tão nobre, tão precioso e tão valoroso Isso para o aí. nosso mercado, né? Que é o Isso aí. aço inox. E aí, quando você fala, por exemplo, daquele caso da cerveja, que a gente estava comentando um pouco antes aqui. O problema foi uma trinca de vazamento e... Eu vou falar, porque é conhecida a Vai lá. cervejaria Belo Monte, né? Eu não sei se era Belo Monte, mas que morreu gente, né? Isso. Porque o gás de refrigeração vazou e contaminou Vazou. a cerveja. É. Meu, será que a pessoa que estava fazendo essa solda, que mexeu com esse material, aí se é a se Belo tivesse esse conhecimento, a gente teria salvado vidas. Então, quando a gente está falando da responsabilidade de escolher o material, é muito sério. E você acredita que foi o ponto sensível a solda? Eu não vi muito detalhes, mas quando a gente faz os cursos, eles falam desse caso exatamente. Então, eu acredito que tenha sido na solda. Porque como que uma chapa de inox trinca no meio da chapa? Aonde ela pode ter trincado? É, Na solda, perto da solda. fato, né? Muito- São os pontos que, vamos dizer assim, são sensíveis, né? Bom, isso eu falei de 308, aplicação padrão para um material que vai ficar exposto no tempo, normalzinho lá. Existem outras ligas Uhum. para solda também, 309, 316. O pessoal procura tantas ligas, mas a norma é a AWS, quem vai dizer isso. Então você tem que olhar a composição química
Becker. 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 A marca da cervejaria, a marca da cerveja era Becker, mas a cervejaria chamava É. é de Belo Horizonte, né? Eu tenho, Minas Gerais. Minas. tenho certeza que Belo Horizonte. Fechou, né? mas bem, não tem muito o que fazer, né? Você vê era grande, né? Que tinha já seu público, porém, por um descuido, né? Na Isso aí. escolha de material ou na forma de fazer a transformação, a solda, pode ter acontecido um problema. Então, por isso que para se trabalhar com aço inox, tem que ter esse conhecimento da aplicação, os processos que serão envolvidos para que você chegue no produto final desejado que vai garantir aí uma vida longa, né? Exatamente. Até a gente tava numa visita de um cliente de aço carbono, eu fui acompanhar o nosso vendedor, porque esse cliente também compra inox, né? Então, aí eles me chamam pra gente conversar com o pessoal de inox, porque o inox, ele é mais crítico. Se você tem um comprador numa empresa, geralmente não é o comprador que compra inox, é o dono. Quem compra inox é o dono. O dono escolhe o fornecedor de inox. Ou, assim, Porque talvez o custo daquele carro, valor daquela agregado. compra, Por exemplo, no carbono não é muito comum o pessoal ficar preocupado com sucata. Inox, Fato. deu 1 quilo de sucata, o cara quer brigar com você porque o material deu refúgio, porque ele tá pagando por quilo, né? Então eu fui fazer uma visita, a gente conseguiu falar com o dono, chamou o pessoal da engenharia, e tava conversando, falando dos materiais, né, tal. Vamos descer a homologação. Nisso, vem o cara da manutenção e fala assim, o teto caiu de novo do forno. Aí, né, deixei eles resolverem lá. Aí ele falou assim, puta, né, não sei o quê. Lá. Aí ele falou, eu falei, vocês falaram que é de aço inox, né, o teto. Vocês fizeram... Que inox vocês usaram para forrar o seu forno? Porque era um forno de tratamento térmico. Então, a temperatura de trabalho dele era acima de 700, 900 graus lá. Não, era um forno de têmpera de mola. E era muito alta a temperatura do forno. Aquela que a mola sai vermelha lá de dentro Sim. mesmo e, né? Aí ele falou assim, a gente usou 310. Eu falei, puta, não faz sentido, esse negócio tá dando problema, não. Quer que eu dê uma olhada lá? Porque o 310 é a liga pra ter forno, Pra alta temperatura, né? trabalho constante, é isso aí mesmo. Vamos... Agora eu vou aproveitar essa deixa. Aproveitando isso, o aço inox é um material de boa condutividade térmica, ele aceita bem trabalhar com diversas temperaturas, ele tem um ponto dele que é o de fusão, mas esse 310, como você está dizendo, ele é específico para Acima de 1000 graus. para cima de 1000 graus. É. Então também tem que se ter esse cuidado, não achar que Exatamente. que é o aço inox que vai suportar. Não é à toa que existem tantas ligas. Perfeito. Cada liga tem sua especificação. A gente está falando 304, 302 e 316, que são as mais conhecidas, mas tem o 310S. 310S tem essa característica de temperatura. Você tem o 303, já ouviu falar? Já ouvi falar, mas Para que serve o 303? não, a aplicação não conheço. Usinagem. Ele não cria aquele... Como chama aquela sobra? Rebarba ali? Aquela rebarba tem um nome específico. É, sim, Cavaco. Cavaco. O cavaco do 303, ele não emprasta. Ele vai quebrando e vai soltando. Ele não fica aquele negócio... Não cria um risco à segurança do operador. Ele é o material ideal para isso aí. 303. Ele tem adição de um elemento, se eu não me engano, enxofre, não tenho certeza. Que não dilui na liga. Então ele fica como Quebradiço. se fosse... Exato. Mas ele não perde... Ele é um 304 melhorado só para usinagem, tá? Bacana. Então 303 para você que trabalha com usinagem, ó. Pronto. Aprendemos aqui com a Fabi. Isso aí. É Os o nomes ideal, diferentes né? aí da chapa, né? Aparecem algumas coisas que não tem na chapa. Agora o 310 é para alta temperatura. Geralmente sim. Geralmente sim, Isso. né? E ele tem para solda, tá? A AWS reconhece como um material de solda. O que aconteceu com esse meu cliente? Isso, Fui voltando. lá no forno. Aí chamou o cara, ele falou assim, ó, eu tô usando esta solda. Pegou a solda, era 304. Eu falei assim, olha, você tá pegando o 310, que é certinho, e tá comprando a solda barata do inox. Você precisa de uma solda específica para alta temperatura. Qual é? Qual é? Aí eu falei pra ele, existe a 310S, tenta ela. O material custa 3 vezes mais o preço, mas ele vai resolver seu problema, seu teto não vai desabar mais. Aí ele anotou tudo e falou, depois eu te conto se deu certo, tô aguardando o retorno. Aí eu indiquei, né, a gente não trabalha com essa liga lá ainda, indiquei os lugares, tem alguns parceiros nossos que são específicos só pra solda. E foi algo recorrente, pelo que eu tô entendendo. Já tinha caído mais de uma vez. E aí ele falou assim, puta, não acredito. Aí resolveu um problema lá. Pronto, ele Era uma visita de arame pra vender matéria-prima, vira uma consultoria. Potencializou a venda. Porque vai ser sempre lembrado. Vamos lá. A gente tem que dar uma pausa aqui, porque é um intervalo, porque querendo... Parece Tá que bom, não, hein? mas passou uma hora já desse nosso bate-papo.
E aí a gente vai chamar o nosso intervalo, vocês vão conhecer aí o conteúdo dos nossos patrocinadores e a gente retorna, porque temos que continuar falando sobre arame e também falar um pouco sobre o posicionamento de uma mulher num mercado como esse. Uma Qual mulher conselho- inoxidável, Qual conselho essa mulher dá para outras mulheres, né? Certo. Tá certo? A gente já Então, volta. já a gente tá de volta aqui. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. E estamos de volta aqui para a segunda etapa da nossa conversa com a Fabiane Alves, ali da Elfas, que ela é especialista em aço inox e cuida da parte de arames em aço inox da empresa. E claro que o papo tá incrível, show de bola, tem um conhecimento muito bacana e tudo para nós é novidade, e acredito que para boa parcela aí do nosso público também seja. Então nós vamos dar continuidade aqui, mas antes, né, nós estamos no mês da mulher e eu gostaria de entender qual que é a sua visão e também posicionamento de uma mulher num ramo que é majoritariamente, vamos dizer assim, masculino, né? Como que se existiram desafios? Não, foi tranquilo, cheguei lá, coloquei lá a bota, o capacete, trabalhei tranquilamente. Ou não? Existiram alguns desafios, existem alguns desafios. Você, inclusive, participou no ano passado, se eu não me engano, né? Final do ano passado. Da mesa redonda do Inox Core. Inox Do Inox Core, que foi feito pela Abinox. Abinox. Foi bem bacana, você e algumas outras mulheres também do setor. As mulheres inoxidáveis. Isso mesmo. E junto com você aqui a essa mesa veio também a doutora Zefir, né? Que inclusive Isso. A USP. foi a da USP, que inclusive foi a que mediou toda a conversa entre vocês lá. Mediou não, ela estava presente. A na Karina conversa. mediou. Foi a Karina, Isso, né? ela era também. Veio a Zefir, veio a Juliana também, que manja muito de corrosão também lá do IPT. Isso. E também a Liliana da Abinox, que Isso. Veio a menina da engenharia também lá do Sul. Teve bastante participação de mulheres, assim, em vários níveis. Que esqueci o nome dela, mas ela é estudante de engenharia. Ada. Lá no Mulheres Inoxidáveis. Na Mulheres Inoxidáveis, Isso, tá. isso. Então, querendo ou não, as mulheres estão aí, né? Representando e chegando com vontade, né? Sim. E qual que é a E tua com visão? conhecimento, E com conhecimento, cara. né? E qual que é a tua visão e posicionamento e qual conselho aí você deixa para as jovens que ainda não ingressaram nas suas atividades, mas podem olhar para o inox com carinho? Isso aí, legal. Sempre há um pouco de preconceito por ser mulher, né? Assim, eu não posso falar que sofre, mas você percebe. Tem aquele fio, exato. aquele aramezinho ali, Não, né? na realidade você tem que provar e comprovar. Foi muito engraçado, porque eu Não fiz é? uma visita, né? E aí eu tava conversando com o cara lá, tal, a gente chegou, ele atendeu a gente, mas você vê que tava meio com tudo desdém, de repente a gente começou a conversar, ele falou assim, olha, achei que você era uma vendedora de óleo, mas agora eu vi que você vende aço inox. Aí eu falei assim, não, é porque vendedor de óleo vem o tempo todo aqui, né? Então, eu tô acostumada, eu recebi vocês por educação, mas realmente engajamos, foi legal a conversa e tal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a entrada, né? Eu falo assim, eu sou orgulhosa de ser uma mulher no mercado, mas eu não sou uma feminista extrema. Sim. Eu acho que a mulher, ela tá aqui para ocupar o mesmo espaço que o homem pode Com a mesma capacidade. com a mesma capacidade, assim. não melhor, não pior, Isso. igual, né? Simples assim. Isso é muito objetivo. Como a gente pode fazer isso? Conhecimento, experiência, estudem, entendam o processo. Eu falo assim, se Apliquem, vocês né? tiverem
Eu tenho uma oportunidade que eu falo que é a única, que é estar na fábrica. Quando você vai para a dificuldade, você tá na fábrica e você entende o processo, meu, aquilo abre sua cabeça. Mas tem que estudar, tem que entender e tem que falar com propriedade com o cliente. Eu não por ser mulher, mas por ser uma vendedora de um produto técnico. A gente não pode não saber as coisas, mas a gente tem que falar com segurança e saber dar algumas respostas. Tem que Sim. mostrar conhecimento. Tem que ter preparo, né? Exato, preparar. Hoje, agora está fazendo 7 anos que eu estou nessa área, né? Como eu falei, quando eu comecei, eu não sabia nada. 7 anos depois, graças a Deus, eu olho pro ano passado e falo, calma que eu dei conta, né? Foi um caminho difícil, mas estudar, trabalhar, ir no cliente, entender a dificuldade, falar para ele, eu não sei, mas eu vou te dar uma resposta até tal dia e cumprir E isso. ser curioso, eu acho que é um Sou fator... muito, exato. E tenho curiosidade, entenda. Mas eu acho que o aço inox, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por aço inox. Você é uma entusiasta, Sou. alguém que ama o inox, né? Eu amo e eu admiro muito, porque eu tô sempre lendo. Até, depois eu vou mandar pra vocês. Essa semana eu fiz um experimento, eu pus aço inox no micro-ondas, não contei pra vocês, né? E Sabia aí? que pode? Não. Aí, pegou? Manda um vídeo. Faça Como esse assim? teste aí na tua Mas você casa. chegou lá na Compra sua um prato casa- de inox e coloca lá. É assim, ó. Deu na telha, foi lá. Tava e o fazendo que a que tá- pesquisa do 302, certo? Pra escrever um projeto pro mestrado. Você é corajosa. E aí, eu comecei a ler e eu entrei no Stainless Steel Word. E aí, fui ler os artigos para procurar material atualizado. O último era aço inox no micro-ondas. Não é possível. Eu falei, deve ser da acabamento. É, no revestimento, Exatamente. né? Aí eu fui ler o material, falei, não vai dar tempo de eu ficar pesquisando isso agora, eu guardei. Aí eu fui ler que o aço inox não tem problema aí no micro-ondas. Não é possível, né? Acordei de manhã no outro dia, li aquilo de noite, acordei 5h30, catei a... Gente, olha um garfo aqui. Puf, pus dentro da colher. Pus a colher no micro-ondas, liguei o micro-ondas e fiquei olhando. Nossa. Nada aconteceu. Mas por quanto tempo você manteve? Eu pus 30 segundos. É, mas Mas- já era o suficiente. Uma vez eu comprei, quando era mocinha, novinha, tava cozinhando e precisava descongelar uma massa de tomate que tinha ficado congelado. E eu não reparei que dentro é metálico. Sim. Eu pus no micro-ondas, velho. Eu pus no micro-ondas no que eu virei as costas. Deu Começou a popô, explodir. Deu cocô. Exatamente. O aço inox Já pode. fiz isso também. Foi assim que eu descobri que para descongelar o pedaço de tomate não pode pôr direto da embalagem. Então eu sou curiosa. É. Eu meti um negócio, filmei e mandei pro pessoal do trabalho. Eu falei, gente, pode pôr. E aí eu fui ler. Tem muita gente fazendo sobre isso mesmo. Se você vai... Uma tigela, de preferência que não tenha bordas, tem umas coisas. Agora, por que pode? Eu ainda preciso conversar com alguém que entenda de micro-ondas. Sim. Porque é diferente você pôr alumínio e você colocar inox. O inox, ele é um bom condutor de temperatura, Isso né? aí. Mas isso aí. não sei se isso interfere diretamente. Muito cozinheiro né? usa o bowl de aço inox, certo? Eles colocam Sim. no micro-ondas. Bacana. Então, assim... Então, faça um experimento. Você que é cozinheiro, confeiteiro, olha aí, ó, uma dica especial. Aço inox presente no seu dia a dia. Vai derreter o chocolate? Põe num Põe bolo de lá. aço inox. Põe lá, Fácil. fica de olho no comecinho pra pegar confiança. Tem uma velocidade, ganhe produtividade. O aço inox na tua cozinha faz com que você aumente a tua produtividade. Manda um artigo pra vocês depois. Mande, gente. por favor. Que a gente reproduz aqui no cultura. nosso... Então, nosso assim, programa. eu sou curiosa, naturalmente. Além do aço inox, eu estudo muito vendas. Eu fiz muito curso de venda porque eu não me achava vendedora. Eu não nasci vendedora na minha cabeça. E aí você vai se preparando, né? E aí, dessas coisas, nos processos, minha amiga Luciana Lamour, maravilhosa, foi minha mentora, né? Eu fiz muito trabalho com ela, muitos treinamentos, muitos cursos, e chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer o DISC, não sei se vocês conhecem. O DISC, ele vai avaliar suas características, né? Tal. Habilidade. Isso, perfil comportamental, né? Isso. E dentro dele tem forças motivadoras. Ela falou assim, nunca fez sentido o seu perfil para você gostar de estudar isso tanto que você gosta. Mas a principal força motivadora é o conhecimento, a minha. Aí ela falou, agora tá explicado por que você gosta de estudar, por que você avança. Mas Então, o conhecimento abre muita porta. Você falar com propriedade, com verdade, você já ganha. E Você você sai tem- na frente, porque não é Exatamente. todo mundo que tem essa aplicação, né? Porque isso envolve tempo, disposição e desejo, Exato. vontade, né? Eu quero aprender, preciso aprender. Não quero ser apenas mais um, né? Aham. Eu também tenho essa visão. A empresa que eu trabalhava anteriormente, que a gente trabalhava com Trefila, tudo, que eu tenho muito carinho por ela, porque eu comecei ali e isso eu vou levar pro coração sempre, só tinha vendedores homens lá dentro. Eu fui a primeira vendedora mulher, exceto a equipe de apoio. Você quebrou diversos paradigmas, né? Ai. Diversas barreiras Mas na por sua muito caminhada, tempo eu né? não fui Fabiane, eu fui filha do Valdemar.
Eu também. Você tá Né? falando da minha história? Então, até você... No final, graças a Deus, Se eu tinha... achar. Até os meninos me respeitarem, eu falo os meninos, né? Pronto. Porque não é que em algum momento eles foram desrespeitosos, mas existia uma desconfiança. Puta, mais uma vendedora. Vai tentar vender a Sinox, você não sabe o que tá fazendo. Né? E eu saí de lá, parceira de todos eles. A gente tinha cliente junto, a gente trabalhava junto, tirava dúvida junto, conversava, viajava, assim, sabe? Tinha uma amizade, um engajamento que fala, puta, valeu a pena, né? Sim. Das pessoas que eu tinha medo, agora são meus colegas e a gente fez uma Ajudou a crescer, amizade, né? exatamente. Então, assim, tem que ser persistente, tem que ter uma postura legal, tem que conhecer, tem que estudar e tem que falar no mesmo nível. Não adianta falar por ser mulher. Não, eu também sei um pouco. Vamos conversar sobre isso. Eu tô com essa dificuldade assim, nossa, e esse material? Não sei o quê. A gente conseguia manter o nível de conversa. E é bacana. E esse conhecimento técnico, acredito que você teve também diversas dificuldades, ou seja, problemas que você encontrou. Dentre eles, pelo que nós já estávamos conversando, teve um que é aquela tela que vai na parte de quem cria peixe, daqueles criadores, deu um Isso. problema lá que o inox não conseguiu resistir ao processo A e gente não sabia o que não era. soube o que aconteceu com o aço inox, então quer dizer o quê? Que existe também um aço inox específico para quem cria peixe. Como que é o nome de quem cria O peixe? pessoal, o tanque-rede, o Tanque-rede. pessoal da piscicultura, aquicultura, e tem vários nomes. Mas a ideia é criar o peixe como Confinado. Confinado, exatamente. A ideia do gado confinado, o peixe confinado. Então você faz uma barreira, uma né? rede, né? Um tanque-rede, que eles chamam, que é uma caixa com Sim. um alambrado. Só que esse alambrado é inoxidável. Tá, e ele Tá? vai E aí estar você sempre coloca o exposto. peixe lá dentro no rio. Você põe essa gaiola, é uma gaiola, põe no rio. Pra você criar o peixe dentro das condições naturais deles, mas você cria ali dentro. Então, na hora que você subir, você já pescou o peixe, Sim. tá? Então, geralmente vai lá 2 por 3 metros, né? Aí tem vários tamanhos, cada piscicultor faz do seu tamanho. Antigamente, para começar a história, começou a fazer isso com aço carbono. Colocava aço carbono na água. Então, você criava o peixe ali dentro. Tem problema? Não tem problema. O problema era a corrosão. Sim. Você vai colocar um carbono na água. Ele tá correr. extremamente no meio que vai ser agressivo, Por mais né? que você trate, a água ela vai agredir o material. Sim. Fora disso, aí falar assim, então tá bom. E dentro da água também não tem oxigênio, né? Então, aí, é tanto BO no caso do carbono, aí que eles criaram um fio encapado. Legal. Você tem a estrutura de carbono e aí você encapa. Como criar uma Perfeito, camada você passiva. protege, Se né? protegeu, beleza. Uhum. O que aconteceu? O pacu foi lá e começou a comer o plástico. Aí você expôs lá e criou um ponto de ferrugem, que ele comeu mais e virou um buraco e o peixe foge. Então, assim, nesse caso aí existe tamanho de trama, porque de acordo com o tamanho Do peixe e tudo mais, um momento, e tem essa questão do material. E aí apareceu um caso, que a gente está tentando lá ajudar, o aço inox começou a corroer na água. Ou aço inox. Era aço inox. Aço inox 304. Aço inox 304, que é a aplicação que você enfia na água e não tem problema. É a pré-extensão. E o material começou a corroer. Então, aquele tanque em particular, ele estava numa condição de trabalho em que era possível uma cultura de bactéria específica. E essa bactéria, ela corrói o aço inox. Foi assim, nossa, mas... Existe essa bactéria? Existe corrosão por bactéria. Mas é porque Corrosão tinha biológica. alguma fresta, alguma coisa ou não? A gente, assim, acredita, porque esse cara tinha outros tanques redes. Naquele lugar lá, a água não tinha circulação suficiente para limpar. Exato. Então, se você tá num lugar que tem uma correnteza, uma coisa, beleza. Se você não tá num lugar com água parada, você pode ter esse tipo de problema se tiver aquela bactéria. Que Além acumula disso, fungo, a temperatura. Os dejetos do peixe, né? E a temperatura era um problema para aquela bactéria. Então, se você tivesse numa área mais fria ou mais quente, você não teria aquela bactéria. Então, é um eclipse. Tudo conspirou para que tivesse uma oxidação, uma corrosão, na realidade. Quando né? foi para a avaliação do instituto que fez a avaliação do caso, ele ainda falou, não adianta trocar por 316. Não é problema de corrosão, de resistência à água, é a bactéria. É quando você fala, nossa, a bactéria come aço inox, come. Então, assim, ali você tem que pensar trocar o tanque de lugar, porque não é o problema material, é Preparar o lugar, né? Isso. Então aí não Escolher teve melhor. jeito. Não teve jeito. Esse caso aí não teve jeito. Aí teve que realocar o tanque-rede, essas coisas. Foi a orientação que a gente deu pro cara. Mas não foi também nenhum problema de processo, não foi material riscado, não foi... Até foi considerado microtrinca, se o material estava encruado, e aí ele fez na hora de fazer a dobra, forçava.
todas as histórias, porque aí no final da história o que a gente falou, tá bom, fez a microtrinca, mas o 304 ele deveria resistir, não era para enferrujar. O que pode acontecer? A bactéria entrar pela microtrinca, isso é uma possibilidade, né? Ela aproveitar aquela brecha, mas só por curiosidade aí, existe uma bactéria que come aço inox. É bem bacana saber, né? E teve-se o caso do mel também que você comentou, não foi? Ah, sim, é um segmento que é muito comum, a aplicação de aço inox, mas o pessoal não pensa muito, Apicultura. não conhece a apicultura, né? A gente que tá no ramo vende muito arame para aço inox, eles faz aquele quadradinho, né? O apicultor, e aí ele tem que passar um fio para que a abelha faça a colmeia dela, ela deposite a cera e crie, né? Sim. Então esse fio é de aço inox. Olha, mais um segmento ser atendido aí, conhecendo mais um pouco E da no caso aplicação do aço inox. dos parafusos? Dos parafusos. Não, mas primeiro, antes de falar de parafuso, a gente tem que falar também da Inoxpar, que é um dos nossos parceiros, que é produtor aqui no Brasil de parafusos e soluções de ancoragem em aço inox, né? Nós temos a oportunidade de tê-los aqui, o Eduardo, né, o Luiz, que bem nos apoia, tanto com conhecimento técnico, como também com esse material, tanto para a Proginox quanto para o mercado como um todo, né? Precisou de fixadores, já sabem, procura lá o pessoal da Inoxpar. E lá eles são especialistas em aço inox. São bem camaradas. Famosos. Eu já levo Eles- inox no nome, né? Eles manjam do assunto mesmo, o tanto de conhecimento produção técnico, quanto né? de propriedade, enfim. E assim, existe fio específico para poder fazer parafuso? Explica um pouquinho aí sobre o material necessário para a produção de parafuso Sim. e como que funciona isso. O parafuso, ele pode ser feito, Eduardo e Luiz podem ficar melhor, né? Que são da parte lá da batida, da conformação, estágios, né? Eles chamam de estágios. Mas existe material mais adequado, tá? O que muda? Depende do tipo de parafuso e depende do tipo de equipamento que a empresa tem para formar um parafuso. Então aí tem cabeça-panela, tem não sei o quê, tem com bordinho, Sextavado, isso, né? meu, é muito criativo esse povo do parafuso. Tem Cabeça chata. Exato. Ah, esse é rebite. Eu falo, mas não é parafuso? Não, esse é rebite. Então, você nem entende muito bem. Mas existe o inox, o parafuso de inox, ele pode ser feito de 304. Ele pode ser feito de 430. Depende do que vai ser feito. Mas existe um material que ele performa melhor. Se você tem um parafuso crítico, que tem mais detalhe, você vai seguir para a linha do 302 HQ ou 304 CU, tá? O que acontece? O 304 CU, por exemplo, que está no nome, é aumento de cobre. Esse cobre, ele performa melhor. Eu tenho um cliente de parafuso que eu visito, ele fala assim, imagina que o aço, ele é uma massinha. Então, na hora que eu fizer o estágio, que eu bater, eu preciso que ele preencha. Às vezes eu preciso que ele diminua, às vezes eu preciso que ele preencha, como massa de modelar mesmo. Sim. Então, esses materiais, 302 HQ, 304 CU, eles vão dar essa performance melhor. Ele conforma melhor. Conforma melhor. Não o material em si, o material ele já é para parafuso, até se eu não me engano, o 302 HQ é Head Quality, que é para estampar a cabeça. Sim. A cabeça do parafuso mesmo, que ele faz referência. Ele tem que entrar na máquina, bater, mas você tem um lubrificante especial, que você dá um banho no final do processo. É um material com uma lubrificação para que ela conforme melhor na hora de fazer os estágios de batida do cliente. E tem processo como duplo recozimento. Aí é bem específico aí para pessoal. Para voltar às características, porque o Tamanho de grão. porque o parafuso ele passa também Você pelo não- processo bem agressivo, que aí Exatamente. ele Você muda, né? tem um fiozinho que ele é de 5 milímetros, de repente ele bate uma cabeça que é de 10. Você vai ter que fazer o arame de 5 virar 10. Aí os grãos ficam como? Bagunçados, é isso? Você pode ter tamanho de grão, e aí pode causar trinca, não é? Você, quando recose, você controla o tamanho de grão, se não me engano, é assim. E aí você faz um outro recozimento para diminuir, para fazer o grão mais homogêneo e conseguir não ter trinca na hora de bater. Então, mas tem segredinhos, assim. Sim, é uma receita de trefilação. Aí, a trefilação junto ao material e ao acabamento é que vai fazer o parafuso performar ou não. Bacana. E o inox está presente. Inox 302 e 304. Ó, 304L, 302 HQ
Esse 304 aqui é CU, para parafuso. Parafuso, Parafuso é mesmo, específico específico. A faixa de RT dele é mais baixa no Filmac, né? É para poder. Bem molinho É o mesmo. comportamento do parafuso que Isso. você está buscando. Entendi. Então, essa é uma preocupação de quem também Faz vai para- comprar parafuso e Isso. tá fazendo parafuso. Então, é Os meninos falam muito importante. isso aí, né? Você tem É que saber. isso, saber bem especificar. E eu tô vendo que vocês usam também a série 200 lá. Uma nova linha, né? Isso, Lead, Como é que né? tá funcionando ela? Como ela se Série comporta? 200 é um material interessante. Existe muito preconceito com a série 200, mas cabe naquela coisa da aplicação que a gente falou mais cedo. Sim. O que você vai fazer com o seu aço inox? E é um preconceito, porque ele é um aço inox. E falou de aço inox, é um aço inox de boa qualidade para O que é um aço inox? aplicado. Como eu sei que é É. aço inox? É ter o cromo lá. Ele mínimo. 10,5 de cromo. 10,5 de cromo para cima. Já foi, é Ferro, aço inox. carbono, cromo. Aço inox. Fechou. Então eu não tenho dúvida que o 201, 200XX é aço inox. Ele tá com cromo. A partir disso, o que eu quero nesse material? O que eu vou fazer com ele? Eu vou usar na cozinha? Não use 201. É. A gente tem legislação para isso. A Anvisa prevê muita coisa. Cuidado onde você vai aplicar esse 201. É uma aplicação industrial, ele vai ficar exposto à temperatura, umidade. Vai ter problema ácido. com corrosão e Não use oxidação. 201. É. Mas você vai fazer uma pecinha de roupa, que é o usuário final, um feixe de cinto, de sapato. Qual é o problema de usar um 201 se ele aceita a conformação? E ele Que- tem aquela camada passiva de proteção, mesma Mesma coisa. coisa. Então, assim, é muita aplicação. O 201, ele é mais barato, menos níquel, mais manganês, para compensar a corrosão. Ele funciona igual ao 304? Não Não. tenho essa expectativa. 304 é 304, 200 é 200. Mas ele pode substituir em alguns casos? Pode. Pode subir para aplicação de barras, pode... Desde que o material aceite, você não tenha nenhum fator crítico para ser considerado como trabalho, Uma temperatura, exposição, tá tranquilo, 201 atende. Na série 400 vocês usam qual inox lá? 430 a gente trabalha hoje, tá? O 430 é um material que a gente... É o ferrítico, né? É o ferrítico, sempre magnético, né? Aquelas características, barato, e ele serve até mesmo para algumas aplicações do pessoal do parafuso aí, usa 430 para uns rebites, umas coisas que não necessita de tanto detalhe na conformação. Mas, 430 vende muito. É um Muito. material muito procurado. E onde tá presente o inox, no caso dos arames, que a gente menos imagina, assim? Nos lugares inusitados. Vou te contar como Cuidado é que... com os lugares. Quando eu era criança e a professora falava assim pra mim, amanhã é dia de falar sobre a profissão dos pais. Aí eu tinha que explicar o que meu pai fazia. Lá com 10 anos de idade eu já passava E esse aí? sufoco, É né, difícil velho? falar sobre. Então, como é que eu explico? Arame, né? É, Na minha época, não sei de vocês, existia lâmpada incandescente. sim. Lembra, Aqueles dona? filamentos, O que né? aquele filamento era? É inox. Inox! Então meu pai me dava uma lâmpada e falava, leva pros seus amigos, é isso aqui que papai faz. Ei, Thomas Edison já utilizava Aquele os filamentos. lá da lâmpada incandescente é aço inox, tá? Ou a gente já falou do aparelho ortodôntico, que é uma coisa. O óculos, muito óculos é feito com aço inox. Provavelmente o seu é de aço inox, tanto a estrutura quanto as perninhas dele. Às vezes está com aço inox embutido dentro da estrutura também, que tem um cliente que fabrica. Joias também tem a presença do inox hoje. né? Anéis, Anéis. correntinhas, e você não vê. É. O mercado aqui, perto da gente aqui, que eu falo interior é perto, Limeira, a capital da joia, da semijoia, tudo aço inox. Tudo não, né? Grande parte, muita coisa em aço inox, Sim. muita coisa em aço inox. Eu tenho um cliente que ele faz, que é um efeito mola, mas é a mola que vai dentro da bariátrica. Quando você vai fazer o balão, ela aberta, ele é tipo um peixinho assim. Aí ele aperta, põe na cânula para soltar o balão dentro da pessoa e depois tirar. Isso é um aço inox. O aço inox presente também na parte tanto de hospitalar quanto na cirúrgica, né? Que você vê o aço inox 316 instrumento. Imagina o mundo sem um bisturi. Tem muito instrumento cirúrgico que é 301, 301. porque a pinça, para não perder Ela tem aquela que ter a propriedade, mola, né? exatamente, ela é 301. É. É recortada do 301. Isso é bacana, né? Não, há aplicações demais, assim. O aço inox, ele tá na vida da gente tempo não presta atenção. É Ele tá o tempo verdade. todo. O tempo inteiro. Sabe a lapiseira? Lapiseira. Sabe o que tem lá dentro? Uma mola de inox 0,50 para fazer assim, ó, que você aperta. Verdade. E é de inox? Geralmente inox 0,50. Fosco. Por causa do 302. grafite? Por quê?
Acho que é Pra dar resistência, né? pra não quebrar, É. né? Pra ser um material que não vai enferrujar com certeza. A gente sabe que o usuário põe na boca, põe É. aquilo lá que vai fazer com a caneta. Dá pra fazer de carbono? Dá pra fazer. Outro lugar que vai mola de inox, que assim, sabe? Pump de shampoo, de sabonete, que você aperta assim. Sim. A gente chama pump, é uma mola pump. É. Aço inox, normalmente. Olha que bacana, hein? A aplicação do inox Arames aí. de aço inox. Existe diversos segmentos e oportunidades. Não tô né? dizendo que não dá pra fazer de outro material, tá? E a- Dá, mas usa-se aço inox. E as grades seguem o mesmo comportamento. Sim. As telas, né? Telas. As telas, Telas, desculpa, telas. as telas. Telas, sim. Mesmo comportamento. Sim. Por exemplo, a aplicação de tela, parcimônia, cuidado. Por exemplo, quando a gente fala de tela, a gente pode falar de uma tela de peixe, Sim. pode fazer de uma tela Tem que conhecer a aplicação, né, Isso. Fabi? E a gente pode fica falar de um difícil. filtro industrial, filtro manga industrial. Sabe quando você vai na empresa e tem muito porre Sim. feito lá? Tem de inox também. Se for uma indústria alimentícia, é muito possível que ela adote o filtro de inox. Eu tenho clientes na região ali de Ribeirão Preto, que é a indústria Sucroalcooleira. Isso, exatamente. Eles têm que usar material inox para Sim. fazer a filtragem. A moagem, tudo ali é inox. E aí é arame de inox que vai fazer a peneira. Você olha, você fala assim, é alguma chapa. Não, é um arame redondo, laminado num desenho triangular, trapezoidal ou qualquer outro, tudo colocado um do ladinho do E isso é outro. possível fazer, né? Sim, Já é feito. É o Mas que tem que filtra. fazer ferramenta ou não? Cara, tem equipamento específico. Você fala para laminar perfil? É, perfil. É, laminador de perfil mesmo, cabeça turco, aí eles saem para outro desenho. Gota, igrejinha, Nossa. até do anel aqui, por exemplo, é um perfil quadrado. Não é um arame redondo. Ele manda laminar um quadradinho e aí ele faz o anel quadradinho. Bem bacana. É, Então você tem que também ter o conhecimento do. É possível fazer um universo de. Não tem limite, meu. É de muita desenho. Bem criatividade. bacana, né? O inox precisa ser respeitado. Entender que não é um material que você consegue trabalhar como solda em casa. Sim. Porque você vai ficar preto, vai ficar um monte de problema lá, temperatura que você não vai ter Tem que controle. conhecer como faz para Sim, executar mas o trabalho. né? cada vez mais presente no dia a dia, as pessoas procurando. Às vezes liga alguém de faculdade, arruma uma. Eu sou pesquisando, aluno tal, e eu tô com dificuldade de dar amostra aqui, mas o que você precisa? Precisa de... Vou mandar pra você. Você vai fazer o teste aí, depois você me conta os resultados. Só compartilha seu resultado, por favor, aqui, Então, cachê. ó, você que é estudante de engenharia, tá precisando fazer algum teste, procura a Fabi aí, ó, com mola de aço inox, Arame. arame. Se eu não Precisou de arame, tiver, eu indico vai arrumar. quem tem, exato, bacana, vamos resolver o legal. problema. Inox é E isso. vocês fazem os martensíticos também. A gente trabalha, ainda não está trabalhando com 420, que é o mais procurado dos arames, tá? Certo. mais Ainda não, mas vai, asterístico, mas por que que a gente não trabalha com ele ainda? É por causa do forno. Forno, a gente vai instalar forno no segundo semestre. E aí precisa de tempo. Uma característica, né? Exatamente. Todos esses materiais a gente precisa de forno para conseguir trabalhar melhor ele. Ô, Jonathan, você já viu o horário? Então, já é isso que eu ia falar agora. A gente vai ter que terminar aqui. A conversa foi que nem pareceu, mas foi. Bom, E muito legal receber você aqui, Fabiane. Muito bacana aqui o papo. Eu acho que rendeu bastante conteúdo novo aqui no nosso programa. Outros já conhecidos, porém ditos de uma forma, de uma aplicação Sim, diferente, sim, né? sim. E é sempre bem-vindo. Outra porque perspectiva. outra perspectiva e abre muito a nossa mente. E é isso, a gente deseja um sucesso para você, profissional aí, muito grande, do tamanho do seu entusiasmo com Obrigada. o material aí, Bacana. porque sabemos que, né, você vai longe, Se né? Deus quiser, vamos todos juntos, Com né? certeza. E sentar do lado de mulheres como a doutora Zefir, que conhece muito de corrosão, e outras, né, doutoras que estavam ali do seu lado Sim. naquele dia, deve ter sido ali um momento Grandioso. único, Um né? momento emocionante pra gente, assim. Jamais, quando eu comecei lá atrás, que eu não sabia nada, imaginei um momento desse. O que a Fabi de hoje Posso chamar de Fabi? Pode, claro. Uma hora, Deve. uma hora e meia de mesa aqui, já estamos Fabi. até reduzindo aqui. O que a Fabi de hoje falaria para a Fabi de 7 anos passados? Atrás, calma, vai dar tudo certo. Você Baixa vai ansiedade vencer. que vai dar tudo certo. Nós estamos vencendo, estamos um dia por vez, mas hoje eu sou uma pessoa muito contente com o que eu faço. E, Nunca imaginei. e com as mulheres que estão começando no mercado de aço inox, porque existe, tá no Sim. Brasil afora aí, Sim. deve ter muita gente, Sim. muita mulher querendo Sim. ingressar ou já no meio e nesse mesmo processo Sim. seu. O que você fala para elas? Não se limitem, não se limitem. Vão atrás, estudem, entendem, procurem, dê trabalho. Dê trabalho para sua produção, para o seu chefe.
não ter preguiça. Assista conteúdo rico, confiável, que nem vocês fazem aqui, material sério, né? Leia muito, vai vir o resultado. O resultado da venda de inox, em geral, ele não é rápido. É isso que é a grande frustração, né? A gente tem uma equipe de vendas, a gente está formando também, tem vendedores sêniores e jovens. E eu sempre falo para eles, gente, mas não tá vendendo ainda. Calma, vocês acabaram de começar, você queria chegar chegando, você nem sabe vender ainda. Tá aprendendo a Você não sabe nem vender, o que é tá aprendendo material, material, calma. Vai dar certo, mas tem que ter paciência. Esse primeiro ano aqui, ó, é aprendizado. Vamos lá, bora. Bora que vai. Bacana te ouvir, porque me remete a uma palavra que eu sempre busco também, né? O sucesso e o reconhecimento são diferentes. Hoje, por exemplo, nós estamos te reconhecendo pelo teu conteúdo. Porém, o teu sucesso foi quando você iniciou e no meio das dificuldades você não parou, não desistiu. Então, hoje nós estamos te reconhecendo pelo teu sucesso de ter aprendido e chegado aonde você está. Parabéns, muito obrigado. Meninos. Muito legal. Nossa, ficou muito bacana mesmo essa conversa. E é isso. Muito obrigado por participar do Papo de Inox. Suas considerações finais. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer poder estar falando um pouquinho de aço inox, estar representando as mulheres da nossa categoria aqui e conhecendo pessoas maravilhosas como vocês, engajadas e que estão com essa vontade de transformar um produto técnico num produto da vida, né? É isso. Então, esse é um trabalho Que é o aço fantástico. inox. Eu admiro. Fica aqui o meu reconhecimento para vocês também pelo fantástico trabalho que vocês estão fazendo como divulgadores. Obrigado, vamos junto. Agradecemos. Inox é vida. É isso. Aí. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Chegamos em mais um final aqui de programa. Se você não assistiu tudo, assista, porque eu tenho certeza que conhecimento aqui não faltou. Transbordou. É isso aí, pelo contrário, tá sobrando. E vai estar disponível aí, como foi dito aqui pela Fabiane, pelo Douglas, pela Fabiane, está disponível e de fácil acesso para que você, ao contrário do que a Fabiane passou lá atrás, há 7 anos, né? Hoje tá um pouquinho, não tá tão fácil assim, mas tá muito melhor. tá um pouquinho mais fácil, não tá? Tá muito melhor. Você tem um pouco mais de acesso de conhecimento. Hoje tem a Binox com seus cursos, internet aí, o própria Peran tem YouTube, curso A Peran, tem inox seus de verdade, Tem o próprio Papo de Inox também, que você pode ter o Claro. acesso a qualquer momento lá pelo YouTube, Spotify, o nosso portal www.papodinox.com.br, enfim, tá um pouquinho mais fácil. E continue acompanhando as nossas redes sociais e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que conteúdo não vai faltar. É isso aí. E continue acompanhando. Quem ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e busque também no Instagram, Papo de Inox. Nós estamos presentes possuindo lá cortes, por exemplo, uma entrevista como essa aqui, um bate-papo de 1h30, lá vai ter diversos cortes também de diversas entrevistas que nós tivemos a oportunidade de realizar. Segue a gente. Até a próxima. Até mais. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Prodinox? A Prodinox é referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001 que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar um produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Prodinox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência, uma potência no mercado de aço inox no Brasil. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar o tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só
das vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!